Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos esta parábola do Evangelho de São Lucas neste domingo e poderíamos pensar que o grande problema aqui está em torno do dinheiro, porque o rico não tem nem nome, é só chamado assim. E tinha um rico, e morreu o rico, e foi enterrado o rico, e o rico foi enviado para um lugar de tormento, e assim por diante. Não tem nem nome. Ao passo que aquele que é pobre, aquele que sofria, aquele que estava aqui nessa vida sentado à soleira da porta, tendo as suas feridas lambidas pelos cachorros, é lembrado. Chama-se Lázaro, é levado para junto de Abraão, está lá recebendo os consolos que não recebeu em vida. Mas a questão não está em torno dos bens materiais e não está propriamente no dinheiro, na riqueza, mas sim na forma como se vive. O rico, aqui que nós ouvimos, tradicionalmente chamado de epulão, que não é um nome, é apenas um adjetivo, alguém que gosta de finos banquetes, era uma pessoa que, por mais que tivesse bens materiais, não sabia viver com eles. Vivia alimentando coisas ruins dentro de si. Alimentava aquilo que nós chamamos de tríplice concupiscência, que são as feridas que todos nós aqui temos, todos nós aqui carregamos, que são a marca do pecado original que ficou em nós. Todos nós aqui somos capazes de termos, mesmo que não tenhamos o dinheiro do epulão, somos capazes de ter uma vida tão ruim quanto a dele, tão ruim quanto a que ele levou, que fez com que ele recebesse os castigos depois de sua morte. O que é que este homem alimentava? Para que servia o seu dinheiro? Para que serviam os bens materiais que ele tanto possuía? Em primeiro lugar, alimentava o orgulho, a soberba. Vejam, o Evangelho nos diz que Lázaro ficava à porta do rico. E em nenhum momento nos diz que o rico tenha parado alguma vez que fosse para conversar com Lázaro. Não nos diz que nenhuma vez sequer tem enviado, mesmo que sejam as sobras dos banquetes que ele realizava. Não. Era como se Lázaro fosse um objeto de decoração da entrada de sua casa. Tá bem? Aqui tem uma estátua, aqui tem uma pintura, e tem Lázaro também. Passava por Lázaro de forma indiferente. Isso é orgulho. Certamente pensava, poxa, coitado desse, né? Mas deve ter feito algo para merecer. Eu, graças a Deus, tenho os meus bens, graças a Deus, posso fazer coisas maravilhosas com a riqueza que possuo. Posso dar finos banquetes, grandes festas, me vestir bem e assim por diante. Já esse, não tem o que fazer. Certamente deve ter feito coisa muito má para estar assim. Orgulho. Esse tipo de juízo, onde nós nos colocamos como superiores dos nossos próximos, como se fôssemos melhores porque possuímos algo que eles não possuem. E não é assim. Sabemos que os bens materiais não dizem nada daquilo que nós somos de verdade. Alguém pode muito bem ter muito dinheiro, ser muito rico, mas ser uma pessoa horrível, ser uma pessoa má, ser uma pessoa intragável, corrupta e assim por diante. Não significam nada. Mas, desde o tempo de Jesus, com essa parábola que nós ouvimos, e ainda hoje, muitas vezes nós pensamos, os bens materiais, a riqueza, é que dizem se uma pessoa é boa ou não. Porque certamente, se possui muitas coisas, deve ser melhor do que eu, que não possuo nada. Alguma coisa ele fez que eu não fiz, para que ele fosse melhor, e assim por diante. Esse é um pensamento que não é correto. E aqueles que possuem os bens e pensam dessa forma, alimentam o orgulho. Mas não é só o orgulho o problema. Ainda está o problema aqui, a sensualidade. Alimentar a sensualidade. Aí você pode perguntar, mas padre, em nenhum momento está dizendo aqui que o rico
tinha envolvimento com mulheres, que frequentava casas de perdição, que fazia festas, vamos dizer assim, imorais. Mas sensualidade não diz respeito somente aos pecados contra o 6º e o 9º mandamento. Não. Sensualidade diz respeito a tudo aquilo que é sensível. E aqui entra a gula, os finos banquetes que promovia. Alimentava somente os seus gostos. Não era capaz de fazer uma mortificação, de fazer um jejum, de abrir mão de uma refeição que fosse em vista de um bem maior, como por exemplo suplicar o perdão dos seus pecados. E há muitos que vivem assim, não gostam de ser contrariados, só querem fazer aquilo que lhes agradam, só comem aquilo que agrada, só bebem aquilo que agrada, que proporciona prazer, que causa algum prazer. Isso também não vai bem, também não é correto. Está alimentando a sensualidade dentro de você. E é óbvio que aquilo que disse no começo, os pecados contra o 6º e o 9º mandamento, também alimentam a sensualidade dentro de nós. Os olhares imodestos, muitos acham que não tem problema olhar, mas não é isso que o Evangelho nos diz. Todo aquele que olha e deseja no seu coração já cometeu adultério. As redes sociais são um grande perigo, estimulam somente a sensualidade. O que é que tanto se vê? Pode ser até que não sejam coisas imodestas no sentido dos pecados contra o 6º e o 9º mandamento, mas a curiosidade desenfreada, coisas apetecíveis que nos causam algum prazer, sensualidade. E por fim, a riqueza, o apego, melhor dizendo, aos bens materiais. O Evangelho nos diz que o rico estava sempre vestido com roupas finas, roupas ornamentadas, casa muito boa e assim por diante. O apego a essas coisas todas. Não era capaz de comprar talvez uma roupa mais barata e a diferença dar em esmola. Não era capaz de talvez ter um pouco menos de requinte nas suas festas para que pudesse usar o restante do dinheiro com outras coisas, fazer o bem ao próximo, olhar outras necessidades ao seu redor e assim por diante. E estes males também são muito presentes na nossa vida, porque essa parábola nada mais é do que uma aula de antropologia. Nos mostra que aquilo que nós somos, a verdade do ser humano ferido pelo pecado original. Todos nós carregamos estas 3 paixões desordenadas em maior ou menor grau dentro de nós. Todos nós aqui temos um pouco de orgulho, todos nós aqui temos um pouco de amor à sensualidade, todos nós aqui temos um pouco de apego aos bens materiais. Contudo, se nós ficarmos incentivando isso, se nós ficarmos alimentando essas coisas dentro de nós, teremos o mesmo destino do rico do Evangelho de hoje. A resposta de Abraão para o rico é precisa. Você recebeu a tua consolação em vida. Se nós buscamos crescer estas coisas, essas realidades desordenadas em nós, estamos recebendo consolações aqui nesta vida que nos impedirão de termos a consolação definitiva do céu. Aquele que vive guiado pelos seus instintos, pelos seus impulsos, pelas suas más inclinações, a fim de receber os prazeres aqui nesta vida, não terá o gozo da vida eterna. Não receberá a alegria definitiva do céu. Porque em um momento ou outro, estas más inclinações vão nos levar para o pecado. Vão nos levar para o pecado e muitas vezes para o pecado mortal, para a ofensa a Deus nosso Senhor, que nos faz merecedores do inferno, nos faz merecedores dos castigos eternos. Precisamos tomar cuidado para não alimentar em nós isso. Quando nós percebemos que dentro de nós existem essas más inclinações, precisamos começar a lutar contra elas, não alimentá-las.
se eu quero ser sempre o dono da razão, é preciso então que eu comece a deixar que os outros decidam por mim. Óbvio, desde que não ofenda a Deus, etc, etc, etc. Mas saber escutar já é um bom começo. Existem aquelas pessoas que são cabeça dura, que não escutam os outros. Isso é uma tendência que, pelo que eu tenho notado, vai ficando cada vez mais forte com o passar dos anos. Não é porque carregamos cabelos brancos que necessariamente sabemos mais do que os outros. Já foi o tempo em que os cabelos brancos eram sinônimo de sabedoria. Hoje, muitas vezes, são sinônimo de teimosia. Precisamos aprender a ouvir. Precisamos aprender a escutar. Porque pode ser que aquilo que o outro está me dizendo seja melhor para mim do que aquilo que eu quero. Ter atenção àqueles que estão ao meu redor. Muitas vezes nós não sabemos o nome nem das pessoas que moram ao nosso lado. Ninguém aqui é obrigado a ser amigo de ninguém. Você não é obrigado a ser amigo dos seus vizinhos, mas é obrigado a amá-los. Jesus não disse, sede amigos de todos, mas disse, amai-vos uns aos outros. Acabou, né, o tempo de tocar a campainha para pedir uma xícara de trigo, uma xícara de açúcar, e ali já trocaram uma conversa para saber se vai bem, se as coisas vão bem, se os filhos estão bem, mas não por simples fofoca, para saber da vida dos outros, mas de fato por se interessar e querer ajudar o próximo. E tantos outros exemplos na esteira do orgulho, na esteira da sensualidade, quantos são? Já falei dos mais velhos, falo agora dos mais novos, né? Para ninguém ficar de fora. Os jovens que só querem fazer aquilo que lhes agrada, não querem mais nenhum compromisso. Se estão em idade de estudo, a única obrigação que têm é de ser bom aluno, de escutar as coisas que o professor diz, de aprender. Uma coisa é dificuldade de aprendizado, outra coisa é sem vergonhice. E a maioria das vezes, e digo porque já fui professor, é sem vergonhice, porque não lhes agrada. É muito melhor ficar sentado no fundo da sala, ouvindo música, mandando mensagem. Agora parece que não pode mais celular nas salas de aula, né? Então talvez esse problema esteja resolvido, né? Não pode? Estão me dizendo aqui as minhas informantes que não pode. Talvez esse problema esteja resolvido. Mas não significa que prestem atenção. Em casa, se os pais pedem algo, é como se estivessem levando para o martírio, como se estivessem sendo oferecidos em sacrifício. Onde já se viu lavar a louça? E por que tem que ser agora, não pode ser na hora que eu quero? Porque justamente na hora que você quer, não faz bem a você. Se nós só fazemos aquilo que nós queremos, as coisas não vão bem. E a vida ensina, não é? Alguém que cresce só fazendo os seus próprios gostos, depois quando entra na vida adulta, percebe que a vida não é um mar de rosas, quebra a cara, não é? Só come aquilo que gosta, não come aquilo que faz bem. E tantos outros exemplos. E o apego aos bens materiais, que tantas vezes já falamos aqui. As pessoas que se movem e vivem somente para acumular riquezas nesta vida. De que adianta e de que serve? Estas coisas todas não vão te acompanhar. As lindas roupas finas do rico do evangelho de hoje não serviam de nada no inferno. Pelo contrário, talvez só faziam aumentar o seu calor. Só faziam aumentar o seu tormento.
Então, meus queridos, com o Evangelho de hoje, com esta parábola que nosso Senhor nos conta, precisamos aprender a olhar para estas três realidades que existem dentro de todos nós. Nenhum de nós aqui é nosso Senhor e nenhum de nós aqui é Nossa Senhora, que são os únicos seres humanos isentos porque foram concebidos sem o pecado original. Todos nós aqui nascemos feridos pelo pecado original e carregamos em nós essas desordens. Pode ser que elas sejam mais pacificadas porque nós fizemos o trabalho de casa e corrigimos elas quando ainda jovens. Mas pode ser que elas sejam grandes rebeldes dentro de nós porque nós só alimentamos. Pois bem, se nós vivemos desta forma e só alimentamos elas, cuidado, porque já receberam a sua consolação nesta vida e pode ser que na vida futura não sejam consolados, mas sim atormentados. Vamos pedir à nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, a Virgem Santa Maria, que nos ajude a olhar para dentro de nós e vermos estas desordens e conseguimos lutar contra elas, da forma como os santos fizeram, para se santificar e se aproximar cada vez mais de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.